Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, acesse o nosso e-mail e participe visãoemdebate@ig.com.br. O nosso programa agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. Assista a esse e outros programas da nossa grade. O programa Visão Trabalhista em Debate é um oferecimento do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O tema do nosso programa de hoje é sobre saúde. Vários temas, diabetes, hipertensão, obesidade, até mesmo tratamento de hemodiálise. Para falar desse assunto, nós trouxemos aqui o doutor Washington Luiz Correia. Ele é médico nefrologista. Doutor Washington, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Ô Eduardo, muito obrigado. Eu acho que é muito importante esse convite, porque realmente vamos falar de um assunto muito importante para a nossa situação atual do nosso Brasil e do mundo, né? Na realidade, as doenças que você citou aí, tanto a hipertensão, diabetes, obesidade, são doenças que hoje é o momento, né, de desenvolver essas doenças. Então, nós temos que trabalhar muito nessa prevenção e conversar com os telespectadores sobre a visão dessas patologias hoje. E esclarecer, né, doutor? Esclarecer. Junto com o Dr. Washington, nós trouxemos também a enfermeira Eliana Palmieri, do controle de infecção hospitalar. Doutora Eliana, seja bem-vindo também aos estúdios da TV Osasco e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Eduardo. É com imensa satisfação de estar participando e poder estar levando também para essa comunidade um pouco da importância de prevenir esses cuidados, que é uma patologia tão séria, né, e tão problemática para o paciente no nosso país. Perfeito. Podemos começar então falando do que é a hipertensão. Vocês poderiam explicar para nós, aos nossos telespectadores, a hipertensão. Doutor, por favor. Bom, hipertensão hoje é uma doença que está dominando o mundo. Dominando o mundo, dominando o Brasil, dominando o mundo. Por quê? Porque realmente a faixa etária está aumentando. Certo. E esse aumento da faixa etária faz com que também o indivíduo vá evoluindo para uma hipertensão. Certo. Em segundo lugar, é o seguinte, a hipertensão, desde que não seja bem controlada, ela vai trazer muitos problemas que depois nós vamos citar a posteriori. Certo. Mas no momento a hipertensão é o seguinte, como considera o indivíduo hipertenso? Quando ele está numa pressão mínima de 8 e a máxima de 12 é considerado normal. Acima desses valores, ele já tem que começar a ter certos cuidados. Certo. Tá? Então os cuidados, tem que procurar o médico, para o médico orientá-lo. Muitas vezes não precisa nem de medicamentos, mas orientado de uma maneira mais detalhada. O senhor comentou que quanto mais idade a hipertensão ela vai se desenvolvendo. Então, o senhor quer dizer que acima de 35 anos, mais ou menos, o risco aumenta para essas pessoas? O risco aumenta, porque desde que o indivíduo que tem uma orientação, por exemplo, ele não é sedentário, um indivíduo que ele tem ele trabalha e tem sua vida privada de fazer exercícios físicos diariamente. Quer dizer, a dieta, tem que fazer uma dieta regular, uma dieta com pouco sal. Né? Evitar as chamadas dietas, as fast foods, que é uma das complicações realmente, que aí, como você falou, acima de 35 anos, realmente ele começa o quê? A aumentar o seu peso. Que até ele tem o seu metabolismo é alto. Depois ele começa a vida sedentária, começa a ser um executivo, por exemplo, com 35 anos, normalmente ele tem tendência a ser um hipertenso. Perfeito. Né? O que é, então, a pressão arterial? É a mesma coisa ou tem diferença, doutor? É a mesma coisa, né? A mesma coisa. Hipertensão arterial, hipertensão, está dizendo, hipertensão. Elevação, o indivíduo hipertenso, o indivíduo que está com a sua pressão elevada. E a pressão arterial realmente, vou medir sua pressão. Medir sua pressão realmente significa quê? Saber se ele realmente faz parte do quadro todo. E como a pressão arterial se altera durante o dia, doutor? Depende do dia, do calor, como que funciona esse aumento durante o dia do indivíduo, por exemplo? A pressão, ela altera, obviamente, dependendo do nível de estresse do indivíduo, né?
Isso é muito importante, porque assim, o indivíduo que trabalha no estresse no dia a dia, o indivíduo que almoça correndo, quer dizer, tem toda essa agitação durante o dia, realmente ele tem tendência, se ele tem um potencial hipertenso, ele pode desenvolver pelo próprio estresse. Pela própria alimentação, ele pode desenvolver uma hipertensão. E o importante falar também é que a hipertensão é uma doença silenciosa, né? Então, por exemplo, a gente fala assim, é porque passou muito estresse. Na verdade, né, você já tem um problema no seu organismo, né, que aumentou, né, o fluxo, a pressão desse sangue na parede das veias, das artérias. Então, você já tem um problema instalado. E aí, com o estresse, com o sedentarismo, isso começa a aparecer. Mas a doença já está instalada. Exatamente. Então, o estresse é um dos elementos que estão relacionados à pressão alta. Isso. É verdade? Pessoas que têm familiares com pressão arterial elevada têm maior chance de adquirir a hipertensão, doutor? Normalmente o hipertenso também tem sempre um fator hereditário, né? Quer dizer, todo hipertenso tem algum fator hereditário. Um pode até desenvolver hipertensão pela própria vida agitada dele, pelo próprio sedentarismo dele, pela própria alimentação dele, pela própria aumentando o peso dele, quer dizer, ele pode desenvolver independente de ser passado hereditário ou não. Mas normalmente as hipertensões essenciais, que são as hipertensões do indivíduo que é a hipertensão gradativa e elevante, são pacientes que têm hereditariedade. Pai, mãe hipertenso, familiares hipertensos. Perfeito. Chega uma pergunta nos nossos estúdios de um telespectador da capital, o nome dele é Alexandre César de Moraes Tobias. Ele queria saber o seguinte do senhor: a pressão alta é mais comum o seu desenvolvimento em pessoas da raça negra? Sou negro e gostaria de saber sobre essa questão. Isso é um mito, doutor? É verdade? Não, realmente o negro ele tem uma tendência maior de hipertensão. Certo. Quer dizer, isso é um quadro hereditário, né? Normalmente já vem da formação dele, do DNA dele, essa é a evolução para a hipertensão. Certo. Então, normalmente ele tem tendência a ser um hipertenso e, obviamente, é o mesmo sistema, independe, o tratamento é semelhante. Né? Quer dizer, o hipertenso, tanto faz raça branca, raça negra, o tratamento é semelhante, desde que ele tem que ter um controle, evitar a obesidade, evitar a dieta também é outro fator preponderante. Né? Normalmente, a classe menos favorecida, quer dizer, realmente eles têm uma tendência, porque a alimentação deles não é uma alimentação muito muito desestruturada, controlada. É uma alimentação mais de gordura, uma alimentação mais pesada, né, pela própria estrutura. É mais barato, né, o alimento. O alimento, né? Quer dizer, então se ele fizer uma dieta realmente com mais frutas, mais verduras, diminuir um pouco o sal, isso realmente ele vai ter o controle e vai evitar que ele seja um hipertenso grave. Tá certo. Nosso tema do programa de hoje é sobre saúde, esclarecendo para você, telespectador, sobre hipertensão, um tema muito discutido na nossa sociedade atualmente, obesidade, diabetes e a hemodiálise, o tratamento da hemodiálise. Enfim, estamos recebendo aqui o doutor Washington Luiz Correia, que é médico nefrologista, e junto com ele a enfermeira Eliana Palmieri, controle de infecção hospitalar. Está gostando do nosso programa? Então acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.